Bom dia, eu sou o Thiago Torres Ávila, vou falar a respeito de semiologia urológica na aula de hoje. Tá. A base, em relação à semiologia urológica, a base de toda e qualquer avaliação médica depende de uma anamnese completa e concisa, um exame físico detalhado, que a partir daí você consiga formular umas hipóteses diagnósticas que te orientem na sua conduta e nos exames complementares a serem necessários para poder elaborar um diagnóstico definitivo e uma conduta a respeito desse paciente. Em relação à anamnese dirigida para a urologia, a gente inicia primeiro com as queixas urinárias do paciente. O que ele se refere? Bom, em relação às queixas urinárias, tem os seguintes sintomas que o paciente vem a descrever. Uma disúria, que é uma dor referida geralmente no meato uretral. Essa dor, durante a micção, geralmente está associado ao esvaziamento, à repressão vesical e seu esvaziamento. Tá? A estrangúria, quando essa dor ela vem não no início, mas no final da micção. A polaciúria é quando você tem um aumento da frequência, ou seja, você tem intervalos curtos entre uma micção e outra. E a poliúria, ela está associada ao aumento do volume urinário. A poliúria geralmente está associada a pacientes que tenham um histórico de diabetes mellitus, enquanto a polaciúria, geralmente pacientes com sintomas obstrutivos urinários. E, continuando em relação às queixas urinárias, a gente tem a oligúria, associada à diminuição do volume, geralmente pacientes com baixa ingesta hídrica ou com alteração da sua função renal prévia, né, ou insuficiência renal pré-renal devido a processos infecciosos. A anúria, ela é resultante de uma obstrução da via urinária ou secundário também a uma injúria renal, pré-renal ou, como eu falei anteriormente, obstrutiva. A nictúria ou noctúria, que são sinônimos, ela é devido à diminuição da autonomia miccional, né, e aumento do volume urinário noturno, isso decorrente ou de ingesta hídrica noturna, ou pacientes que têm uma alteração neurovegetativa, ou está relacionado a alguma patologia de base hemodinâmica, como, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva. Outra situação interessante também de falar é sobre pneumatúria, quando você tem presença de gás na urina. Esses pacientes geralmente são diabéticos, tá? Que é condizente com infecções bacterianas mais importantes, neoplasias, situações em que o paciente foi submetido à radioterapia, né, e inflamatórias, né, principalmente as fístulas retovaginais ou fístulas intestinais com a bexiga. A urgência miccional é quando o paciente tem um desejo forte, incontrolável e irrefreável de urinar, tá? Senão ele acaba, inclusive, perdendo essa urina. Geralmente tem pacientes que têm sintoma de armazenamento, né, com patologia prostática. E o esforço miccional, aqueles pacientes que têm alguma alteração a nível neurogênico, obstrutivo, como o caso da próstata, inflamatório ou infecciosa. Temos também a alteração do jato urinário, que pode ser tanto para aquele jato urinário fino, ou pode se colocar também como jato urinário forte ou fraco. Em relação à incontinência urinária, temos ela se refere à incompetência esfincteriana, que pode estar presente tanto com a micção preservada ou não. Ou seja, o paciente tem as micções em intervalos normais, só que ele perde a urina durante esses intervalos. Essa incontinência ela pode ser contínua ou intermitente, com ou sem esforço físico. É interessante essa parte, principalmente em atividades físicas. A parurese é quando a paciente não consegue urinar em locais diferentes ou presença de pessoas estranhas. E a anurese é quando ele tem uma alteração, o paciente acaba urinando à noite ou durante o dormir em uma micção involuntária, inconsciente, tá?
geralmente que acomete crianças de 2 a 4 anos, e está associado a processo ainda de mielinização dos nervos do plexo que fazem o arco reflexo da micção, tá? E ele é hereditário. Se acima dessa idade o paciente ainda apresentar anorexia noturna, é sinal de alguma patologia a nível neurológico. E, continuando sobre a semiologia, temos em relação à dor. A dor descrita no trato urinário, ela pode ser súbita, né, como acontece quando ocorre a distensão da cápsula renal, né, intensa. Ela pode ser uma dor do tipo inflamatória ou obstrutiva. Quando é do tipo inflamatória, essa dor é contínua, ou seja, ela não tem mecanismo de alívio periódico, enquanto que a do tipo obstrução é intermitente, ou seja, ela é incólica. Essa dor que acomete o trato urinário, ela pode vir acompanhada de náuseas, vômitos e diarreia, secundário a uma ativação do arco reflexo do plexo celíaco, e vir associado aos tais sintomas vagais, como hipotensão e sudorese. Bom, em relação à localização, quando a dor é localizada no rim, referida ao nível renal, ou no ureter proximal, tá? Ela vem no ângulo costo-vertebral a nível da 12ª costela. Tá? No terço médio, vem ao flanco, né, flanco direito, podendo irradiar até a região da pelve, descendo pela lateral ponto de McBurney, né, e é um diagnóstico diferencial de diverticulite e apendicite. No terço distal, você vai ter sintomas parecidos com sintomas de trato urinário inferior, como irritabilidade vesical, pode também ter na uretra, na sinal de disúria, pode ter dor também relacionada aos grandes lábios, da ipsilateral, e na glândula. Em relação a uma dor que acomete a sintomas vesicais, ela é geralmente suprapúbica, intermitente, e está associado também a quadro da repressão vesical. Se quanto maior a repressão, maior é o quadro auge. Lembrando que pode ter também o contrário, em que quando o paciente diminui a repressão, ele tem a dor mais forte, que é o caso da estrangulha. Em relação à próstata, a gente tem aquela dor que é perineal, né? É uma dor referida, ela não consegue direito apontar, porque é secundária a nervos não somáticos, né? Ela é perineal, ou sacral ou genital. Ela é decorrente da distensão da cápsula, provavelmente edema da glândula, e provoca sintomas de armazenamento, inclusive pode evoluir com sintomas de retenção urinária aguda. Testículo. A dor testicular geralmente acomete na puberdade. Os quadros principais estão relacionados com a torção e a orquiepididimite, seja ela traumática ou infecciosa, associada principalmente a sintomas dos sexualmente transmissíveis, e a quadros de pacientes idosos, né, que têm a sua urina contaminada e pode fazer eventos de prostatite. E secundária a essa prostatite pode evoluir com uma orquiepididimite. Em relação ao pênis flácido, você pode ter a dor relacionada ao meato uretral, tá? Geralmente associada às uretrites, tá? Ou seja, também a DSTs, né, cometendo tanto a bexiga quanto a uretra. E o pênis ereto, aí você pode ter dor relacionada aos corpos cavernosos associados a placas, né, que aí você tem a doença de Peyronie, né, e o priapismo. Em relação a tumores, ao fazer a anamnese e o exame físico, a palpação, o paciente pode se referir dor em região lombar, no hipogastro, relacionado à bexiga, e a genitália relacionada à palpação, principalmente dos testículos. Em relação às genitopatias encontradas durante a avaliação semiológica, ela acontece em ambos os sexos, né, as patologias em relação aos órgãos genitais, só que tem uma predominância maior do sexo masculino em relação ao sexo feminino. A mais preponderante é a quimose e a hipospádia, né, que está dentro daquelas ectopias urinárias, né,
que formam um complexo de doenças que são chamadas de anomalias estróficas, que vão desde a mais simples, que é a epispádia, até a estrofia vesical. As lesões genitais, quando presentes, seja elas ulcerações, vesículas, pápulas, vegetações, elas podem estar associadas aos seus hábitos sexuais, a investigação necessária da sua parceira, o tempo de evolução após o contato suspeito com que o paciente se refere. Bom, em relação ao exame físico tem que ser completo e minucioso, tá? Incluindo palpação, inspeção, palpação e percussão daquela área. Ela direciona o diagnóstico e você pode traçar uma suspeita diagnóstica a partir dali, traçar condutas, né? Assim, fazendo com que você selecione os melhores métodos propedêuticos adequados para aquela situação, aquela patologia. Então, na avaliação geral, a gente tem que ver em relação à presença de alterações cutâneas, seja ela paciente pálido, incorporado, o estado nutricional dele, para ver se é um paciente que, ao se examinar, você veja que ele tem aquele aspecto de paciente neoplásico, que possui uma boa neoplasia maligna. Em relação à obesidade, a cacaxia dele, ou seja, paciente que é obeso, que tem resistência insulínica ou provavelmente diabetes, né? E a gente pode ter pistas sobre doenças subjacentes, como edema de períneo, associados a linfedema local ou cometimento linfadonal, ou algum tipo de patologia, seja ele um tumor testicular, um edema bipalpebral, quando você vê glomerulonefrite difusa aguda e o paciente vai ter aquele edema associado, ou uma hepatopatia que causa ginecomastia em homens. Nos rins, em relação aos rins, quando você vai palpar ou vai examinar a região, o esquerdo geralmente é impalpável, porque está entre duas costelas, entre a 11ª e a 12ª costela. O direito você ainda consegue, em pacientes muito magros, fazer uma palpação do seu polo inferior, a inspiração forçada. Lactentes são facilmente palpáveis, com a palpação bimanual, ou seja, tanto no abdômen quanto no dorso do paciente. E a principal manobra que a gente tem para o rim é a manobra de Giordano, que caracteriza pela dor por impercussão, tá? Associada à distensão da cápsula renal. E um grande papel interessante que a gente tem que ver nesses pacientes é o diagnóstico diferencial com dores ósseas musculares, principalmente em idosos, né? É muito fácil confundir o paciente com algum quadro de compressão radicular com quadro de suspeita-se de nefrolitismo. Os ureteres são impalpáveis, a não ser pela síndrome de Brunel-Belli, em que o paciente tem a genesia da parede inferior, né, da musculatura anterior. A bexiga só é palpável quando tem um volume aproximadamente de 300 ml. Quando presente um bexigoma, ele é visível tanto em crianças quanto em pacientes magros, caquéticos. Você pode fazer essa palpação da bexiga nas mulheres pela palpação bimanual através da vagina e tocando a parede anterior, né? Você procura, e nos homens ao toque pelo reto, tá? E você consegue avaliar aí a mobilidade dessa bexiga, se tem a presença ou não de uma tumoração e a extensão dessa tumoração quando possível. Em relação aos órgãos genitais masculinos, você tem a inspeção do pênis, né? Você tem que fazer essa inspeção à procura de lesões. Geralmente, essas lesões se concentram na glande, no prepúcio e no suco coronal, em pacientes não circuncisados. Tem que ver também em relação a pacientes que têm alguma queixa urinária. Ver a possibilidade de ter uma estenose, pacientes que fazem uma prostatectomia ainda bem novos, ainda crianças ainda. Inflamação, tá? Secundária ao quadro, ou seja, o paciente tem uretrite, tem algum quadro de dor miccional ou uma descarga ureteral, né? E problemas associados a neoplasias, né? Alguma vegetação que saia pela uretra.
E quando você palpa em pênis flácido, a presença de placas em corpos cavernosos você pode avaliar a presença de doença de Peyronie. Em relação às ectopias, né, você tem a hipospádia, o capuchão, a hipospádia é quando você tem a presença da série do merato uretral pelo dorso do pênis, pela região ventral do pênis. O capuchão, quando você tem o aumento do prepúcio em região ventral devido à hipospádia. E o escroto bífido é quando você tem o escroto dividido pela ráfia mediana. A corda ventrosa, fibrosa ventral, que é o chordio, não sei se estou falando certo o nome, ela permite uma ventroflexão do pênis e isso pode prejudicar o paciente, inclusive, pode ser a queixa do paciente que ele não consegue fazer a penetração durante a relação sexual. A agenesia micropênis está associada ao desenvolvimento do tubérculo peniano, geralmente associado a prováveis alterações cromossômicas, né, ou seja, alterações genéticas. E a síndrome adipogenital é aquele paciente em que tem a haste peniana diminuída, não por algum tipo de problema ao nascimento, e sim pelo acúmulo de gordura na região pubiana. Em relação à bolsa testicular, a gente tem que avaliar os testículos, os elementos do cordão, né? A procura de em relação à varicocele e as hérnias, você tem que avaliar esse paciente de maneira ortostática, em manobra de Valsalva. E a pele, você tem que avaliar a presença de micoses ou não, de lesões secundárias, que podem ser relativas ao DST, pacientes, principalmente pacientes diabéticos, geralmente esses pacientes diabéticos é aqueles que já têm um tipo de polineuropatia periférica, uma neuropatia periférica secundária à diabetes, que vai promover uma diminuição da sua sensibilidade, consequente microlesões que vão favorecer a presença de futuras infecções epiodérmicas locais. Em relação à bolsa testicular, você tem que fazer a palpação desse testículo, do cordão espermático, a procura de alterações nesse exame semiológico, ou seja, esse testículo tem que ser firme, algo elástico e com uma superfície lisa. Se ele estiver endurecido, desculpa pela grafia ali, você sempre tem que suspeitar de malignidade. Interessante que se você tiver alguma massa em região ao epidídimo, geralmente ela é benigna, tá? É algum cisto de epidídimo geralmente associado. Enquanto que do testículo geralmente tende a ser maligno. Né? Se esse testículo for curto, pensar em hipogonadismo, se for pequeno e atrofiado, pensar em hipogonadismo, síndrome de Klinefelter. Você tem geralmente essas anomalias de migração, né? Que você tem aquela bolsa escrotal vazia, ou o testículo encontra-se em algum tipo de anomalia de descida, seja esteja em região inguinal ou esteja ainda no abdômen, né? Se necessário, uma ignotomia para sua avaliação ou videolaparoscopia para encontrar, a partir de uma ultrassonografia, que às vezes talvez nem encontre. E também tem aquela situação em que o paciente tem um testículo retrátil ou migratório, né, que você pode até ver quando você faz aquele reflexo premastérico exacerbado. Em relação ao exame retal e prostático, é realizado qualquer paciente com queixa urológica, independente da idade, tem que se marcar isso. Não é só condizente pacientes que têm sintomas prostáticos, estão em screening de ACP, tá? Ou tem alguma alteração no nível de hiperplasia prostática. Toda a superfície prostática tem que ser examinada, né? Tem que avaliar se tem a presença de nódulos, ver os seus limites laterais, se são precisos, são imprecisos, a simetria entre lobos, a sua sensibilidade, se ele é sensível, extremamente sensível ao toque, que pode demonstrar a inflamação da glândula, a sua mobilidade e o aumento desta, né, que pode estar associado à hiperplasia e aos sintomas urinários obstrutivos. Quando você encontra um nódulo ao toque retal dessa próstata, 50% deles são malignos, tá? E a prostatite está associado, pode acometer tanto homens de 20 a 40 anos, se for paciente jovem, está sempre associado a
a maioria das vezes associado à infecção por clamídia ou gonorreia, né, geralmente clamídia, com vida sexual ativa. Ele vai decorrer com sintomas irritativos, pode evoluir com sintomas de rua, como dito anteriormente, vai ter queda do estado geral, ou seja, vai virar um paciente com um quadro patológico infeccioso, né, e vai cursar com febre. Em relação ao exame do aparelho genital feminino, você sempre coloca o paciente em litotomia, vai fazer essa investigação, essa pesquisa para lesões dermatológicas, seja elas tróficas, ulceradas ou verrucosas, também seguindo aquela pesquisa para DST, tá? Secreções uterais vaginais, as vaginais principalmente com as vaginoses, entre elas a cândida, e as secreções uterais relativas a gonorreia e a clamídia, as uretrites, né? Vai ver os pacientes, principalmente os pacientes mais idosos, há uma manobra de Valsalva para você ver a presença de cistocélio e retocélio. Em relação a pacientes que têm queixas de perdas urinárias ao movimento ou à atividade física, você vai pedir para ela tossir, para ver se lá você provoca a perda dessa urina, né? E há alterações anomalias na uretra, né? Que são as distopias, né? Que está associada às perdas urinárias nos intervalos da micção, né? Ou seja, com a micção preservada. A presença de, você vai ver se essa uretra tem divertículos ou a presença de neoplasias associadas, principalmente aquelas de canal vaginal secundário a neoplasias de DST, como por exemplo a carcinoma escamoso associado ao HPV. Em relação à propedêutica complementar, a gente pode lançar mãos como o exame de urina, né? E aí a gente procura nesse exame semiológico perguntar ao paciente como é que ele está tendo em relação à sua micção, em relação à urina. Se essa urina é límpida, se ela é amarela citrina, se ela tem um odor característico de urina mesmo, né? Ou se tem um odor muito mais forte do que o habitual, se ela mudou sua coloração, né? Ela perguntar sobre a turbidez, se aquela urina é clara, se tem a presença de cristais. Se tiver a presença de cristais, é interessante notar que geralmente está associado à presença de bactérias, né? Essas bactérias elas fazem a metabolização da ureia, formando a formação de cristais, ou essa urina pode estar infeccionada mesmo, levando à formação de grumos. Ela precisa ter uma análise imediata, né? No máximo 1 hora após a coleta, ou, se não, manter essa urina resfriada em uma temperatura de 5 graus, para poder ela não perder não ter proliferação bacteriana e acabar perdendo-se a amostra. A coloração pode estar associada a alimentos, né, como beterraba, medicamentos que podem modificar a cor da urina, como a rifampicina. O sangue, presença de sangue nessa urina, como na glomerulonefrite difusa aguda, presença nos tumores, que causam, principalmente os vesicais, que causam a hematura microscópica ou macroscópica, e a passagem de cálculos. Em relação à espuma, quando você tem um paciente que queixa de uma urina com espuma, você tem que ver se esse paciente é diabético, né? Ou seja, já tem uma lesão dessa membrana basal do glomérulo, provocando a perda de proteína importante, tá? Ou se ele tem, inclusive, uma glomerulonefrite que causa um aumento dessa proteína urinária, tá? Outra situação é você ver as características físico-químicas dessa urina, densidade, pH, pigmentos biliares, glicose e corpos cetônicos. E também a análise de sedimento urinário, seja células de escamação, eritrócitos, leucócitos, filamentos, cilindros, cristais e bactérias. Então, toda essa parte a gente investiga para poder ver se tem algum tipo de alteração que seja subjacente a uma patologia sistêmica, né, ou uma infecção do trato urinário. Bom, em relação à coleta, tanto em homens quanto em mulheres, sempre tem que fazer a sepsia antes da coleta, tá? O homem tem que fazer a limpeza correta da glande, de toda a glande e do prepúcio, evitar o toque com o prepúcio para evitar a contaminação de bactérias cutâneas, tá?
a mulher tem que fazer da mesma maneira, tem que fazer a sepsia antes de todo o meato uretral e afastar os lábios vaginais para poder evitar que seja contaminado com bactérias da flora cutânea. Bom, em relação ao exame da urina, para você identificar de onde vem essa uretrite, de onde vem uma determinada bactéria, você pode fazer a cultura do jato inicial, tá? Geralmente, quando o paciente tem uma gonorreia ou uma clamídia ou uma uretrite que se quer investigar, ao invés de você pedir para ele colher o jato médio, você vai colher o jato inicial, né? Sempre ao acordar. A infecção crônica, aquele paciente que você não consegue saber de onde vem a infecção, se ela é do meato, se ela é da próstata, ou se ela é da bexiga, você pode fazer o seguinte, você pode pedir para colher a urina do meato, primeiro jato da urinário, que é a VB1, pode colher a urina do jato médio, que é a VB2, e a urina do final da micção, que é a VB3, ou a EPS, que é aquela que você faz, que é a coleta de secreções relativas à massagem prostática, e a VB3 é aquela que é relativa à coleta da urina após massagem prostática. Assim, você consegue identificar nessas duas últimas a presença de prostatite, a VB2 a presença de infecção do trato urinário da bexiga ou dos rins, e a VB1 quando você tem alguma alteração ali de uretrite meato. Em relação às propriedades físico-químicas, você tem a densidade, né, de 1000 a 1035 miliosmolos. Se você tem uma urina diluída, com essa densidade diluída, você tem que pensar que o paciente vai fazer uso de diuréticos, né? Ou é um paciente com algum tipo de alteração, paciente jovem com alteração relativa a diabetes insípidos, ou aumento da sua ingesta hídrica. Quando essa urina está acima de 1035, ela pode ter uma diminuição da sua ingesta, ou o paciente está cursando com algum tipo de infecção do trato digestivo, que cursa com vômitos, diarreia, né? Ou fazendo atividades físicas extenuantes que causam uma intensa sudorese. O pH dessa urina é em torno de 5,5 a 6,5. Quando essa urina está ácida, ela provoca a precipitação de cristais, tá? Isso decorre principalmente em pacientes que estejam com algum tipo de patologia, seja uma hiperoxalúria, um aumento do seu ácido úrico, tá? Ou relacionado à metabolização, né? Pode ter um quadro de cistinúria, tá? E em relação à alcalinização da urina, né? Você tem geralmente bactérias que causam isso, tá? Elas fazem a metabolização da ureia e também do nitrito e nitrato, ou nitrato e nitrito, né? Permitindo um meio alcalino, né? Essas bactérias promovem, devido a isso, a formação de fosfato anônimo magnesiano, que forma os cálculos coraliformes e os cálculos estruídos. A presença de corpos glicose e corpos cetônicos está associado, quando você investiga esses pacientes, dependendo a um paciente que está com diabetes descompensada ou uma lesão importante na membrana basal glomerular, tá? Ela acontece geralmente com pacientes que têm glicemia maior que 180, né? E não é o normal, geralmente toda essa glicose, ela é captada no tubos contorcidos proximais. Quando presente, é sinal de alguma doença subjacente. Pigmentos biliares, como o urobilinogênio, ela tem pouca concentração na urina. Quando essa urina ela tem aquela colúria significativa, característica de pacientes ictéricos, ela é de bilirrubina conjugada, tá? Ela demonstra que tem algum tipo de patologia hepática, seja ela hepatocarcinoma, se um paciente com doença avançada ou obstrutivo das vias biliares. E presença de células de descamação, quando você faz a análise do sedimento urinário naquela microscopia de 400 vezes. Você tem a porção, geralmente são células da porção distal da uretra, ou do túbulo vesical, que são células escamosas, do trato urinário, que são células uroteliais, ou parencimatoso, que não é o normal, que é das tubulares renais, que é os chamados cilindros hialinos, né? A presença de hemácias, né, seja elas circulares,
você pode fazer uma diferenciação de onde vem a patologia. Por exemplo, paciente com hematuria. Se você tem células, você tem hemácias com o seu formato preservado, seja cônico, bicôncavo, circulares, ela é tudo intersticial. Se for dismórficas, dismórfica pode ser glomerulares, tá? Em relação à presença de leucócito na urina, o normal é de 1 a 2 em homens e 5 nas mulheres. O significado clínico, ele pode ter uma significância clínica quando agrupados ou degenerados. Íntegros significa irritação da mucosa, ou seja, pacientes que têm alguma alteração a nível ali da bexiga, pela presença de um catéter, por exemplo, uma CVD de longa permanência, tá? Você vai ter essa presença de grumos, mas esses grumos eles não estão degenerados, não estão agrupados. E enquanto eles estão agrupados ou degenerados, é sinal clássico de infecção. Presença de filamentos de muco, está associada à presença em pacientes diabéticos, ou seja, como posso dizer, uma situação que demonstra uma provável contaminação por Candida albicans, né, nesse trato urinário, né? E você pode avaliar isso com também a cultura desse primeiro jato urinário, tá? Em relação a cilindros, quando esse cilindro é feito por mucoproteínas chamados hialinos, eles podem não ter significância clínica ou podem ter significância clínica, tá certo? E os hemáticos, quando esse cilindro hemático pode ser um sinal de síndrome de patologias glomerulares. Quando eles são com hialinos, como eu disse anteriormente, seja leucocitários, ele pode ser relacionado com uma glomerulonefrite difusa aguda. E os cristais, quando presentes na urina, eles podem ser de oxalato de cálcio, fosfato magnesiano, cistina e ácido úrico, que pode estar relacionado à presença fortemente de litíase renal, ureteral, de acordo com a queixa álgica do paciente. E, por último, em relação ao screening sanguíneo, você pode pedir em relação ao PSA, o exame de ureia e creatinina para você avaliar a função renal desse paciente, HCG e marcadores neoplásicos para poder investigar cânceres, tá, com alfa-fetoproteína, e dosagem de hormônios para disfunção erétil e infertilidade, inclusive de catecolaminas quando o paciente tem aquela hipertensão resistente, como acontece na feocromastoma, né, quando se dosa metanefrinas urinárias. E em relação ao esperma, a gente tem em relação sobre a fertilidade, em que você vai analisar a concentração de espermatozoides, motilidade, morfologia e parâmetros bioquímicos dele, presença de zinco, etc. Né? Para você colher o esperma, o paciente tem que estar em abstinência sexual por 48 a 72 horas, e a avaliação desse esperma tem que ser dentro de 1 hora após a coleta. E a cultura desse esperma, apesar de baixa positividade, geralmente é utilizado para DST. Bom, é isso que eu tinha para falar de hoje.